O que é melhor, uma lanterna dedicada ou uma lanterna de mão? Nesse vídeo nós vamos ver os prós e os contras de cada uma para tentar chegar a uma conclusão. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escuro, você está no canal Autodefesa. E se você já é inscrito, então você já sabe, o seu like e o seu comentário fazem toda a diferença aqui para o vídeo aí continuar crescendo na plataforma. Se você ainda não é inscrito, então espera aí, não se inscreve não, eu quero que você assista o vídeo até o final e se esse vídeo servir para você de alguma forma, se contribuir para o seu conhecimento, aí sim, aí eu quero sua retribuição com a sua inscrição. Para quem não sabe ainda, vamos entender o que é uma lanterna dedicada. Uma lanterna dedicada são as lanternas que vêm geralmente com um trilho aí, com acoplador para colocar no seu trilho Picatinny ou em outros tiros, outros tipos de acoplagem na sua arma. Então você vai lá, tô com a minha Blue Gun aqui, então você vai lá na sua arma, no seu trilho Picatinny, tanto da sua, pode ser em armas de mão, em handguns ou também em rifles, você pode utilizar colocando ele no sistema de fixação M-LOK ou outros tipos de sistema. Em geral, nós vamos tratar hoje mais das de mão, das armas de mão, que geralmente é esse conjunto aqui, é a lanterna com um acoplador, com um fecho aqui para trilho Picatinny que você coloca na base da sua pistola. Para quem é dos meados aí, quem tem minha idade, quem lida com arma desde a minha época, lá das décadas de 90, sabe que naquela época era difícil, cara, era difícil você encontrar armas com um trilho Picatinny incorporado. Mesmo as pistolas naquela época, a 58 HC Plus, a própria PT-92 daquela época, as 1911, as plataformas 1911, não tinham trilho Picatinny, então você acabava tendo que ir para a lanterna de mão porque você não tinha muito essa tecnologia. Isso começou a mudar mais aí no Brasil com o advento das pistolas com plataforma em polímero, daí começou a aparecer bastante hoje em dia, inclusive os modelos mais clássicos, como a plataforma 1911, tem a opção de você vir com o trilho Picatinny. As próprias plataformas também da Beretta, a PT-92, vem com opção sem a mais clássica e com o trilho Picatinny para você utilizar as lanternas dedicadas. Então, lanterna dedicada é isso aí, é a lanterna que você usa acoplado, que você tem a condição de acoplar na sua arma e ela faz parte do conjunto. A lanterna de mão, aqui nós vamos usar, que é a lanterna normal aqui, e o termo lanterna tática, vamos dizer, o povo taticu aí gosta de mandar esses termos aí mais esquisitão, né, para ficar mais sexy. Então, geralmente uma lanterna tática é uma lanterna que ela tem um chassi um pouquinho mais resistente, de geralmente material ferroso, com emborrachados e com acionamento na parte traseira, algumas com clipe ou não. Então, geralmente uma lanterna tática ela tem essas configurações, ela tem essa cara aqui. Então, ela é preta com emborrachado ou um material ferroso, metálico, mais resistente, em tese, porque tem algumas aí chinesinhas que não são tão resistentes, e geralmente com seu acionamento na parte traseira ou também no chassi. Que é diferente daquela lanterna comum que aí tua tia usa de noite para ir lá juntar chá na horta de noite, aquela lanterna de plástico mesmo da Panasonic, amarela, vermelha. Essa é uma lanterna caseira, mas que também eventualmente são muito boas e podem servir para o uso também de defesa residencial. E outra diferença básica aqui que a gente tem que fazer aqui, tem que riscar antes de começar uma conversa sobre o uso de lanternas, é que o uso tático, e aqui quando eu uso o termo tático, eu já incluo o uso militar e o uso policial das lanternas, ele é diferente do uso para defesa residencial, o uso civil, o seu uso para proteção pessoal, a sua proteção de terceiros. Por quê? O uso tático, o uso militar, policial, você vai fazer o uso da lanterna porque você quer ir atrás do agressor, você está caçando aquela ameaça, você está indo em direção àquela ameaça, que é diferente
da sua postura na sua defesa residencial. Na defesa residencial nós queremos repelir aquela agressão ou sair daquela situação de perigo. Numa defesa pessoal, numa defesa residencial, nosso objetivo maior não é anular a ameaça, nosso objetivo maior é sair da situação de perigo, porque inclusive muitas vezes não é só você que está ali, você tem teu filho de 4 anos, tua filha de 10 anos, tua esposa, todo mundo junto, você tem que proteger aquelas pessoas que estão sob seu cuidado. Então você não pode simplesmente pensar, não, vou correr atrás do bandido e tua família. Você tem que pensar em sim, manter a segurança da sua família. Então por isso que muda-se a visão de uso da lanterna tática, que é a lanterna militar e policial, para o uso para a defesa civil. E vamos começar vendo os prós e contras aí das lanternas. A lanterna dedicada, ela é muito interessante exatamente por isso, porque você consegue acoplar ela direto ao conjunto, então é mais difícil de você esquecer a lanterna. Se você geralmente deixa a tua arma de cama, o termo em português não soa muito bem, mas os americanos usam muito isso, bed gun, que é a arma de cama mesmo, aquela arma que você deixa na tua gaveteira, no teu criado mudo, para você, quando você dorme à noite, você deixa uma arma pronta em uso. Se você não deixa, talvez seja melhor pensar no caso de fazê-lo. Então, a sua bed gun, a sua arma, tendo uma lanterna acoplada, já se facilita, porque você pegou na sua arma, já tem uma lanterna junto a ela. Você não precisa pegar a arma e mais uma lanterna. Então ela já fica acoplada, facilita o uso. Por serem acopladas, em geral, elas são menores também, tem tamanhos menores exatamente para conseguir se acoplar ao sistema. E algo muito interessante que a maioria delas, né? E espero que a grande maioria delas, porque tem muitas marcas aí muitas marcas chinesinha meio duvidosa que aparece por aí, mas a maioria delas, elas têm o foco na alça e massa. Então você está utilizando elas vão estar exatamente, aproximadamente ali o foco de tiro, o local onde os seus tiros irão ser disparados, irão ser atingir ao alvo, é onde a lanterna está mirando. Então facilita inclusive à noite para que você use o sistema de mira da pistola, porque ela já dá um norte ali de direcionamento. Essas lanternas da Olight, eu tenho a Valkyrie e a PL Mini, você levando o foco de luz, o disparo vai mais ou menos estar próximo ali do meio do foco do foco de luz a 5 e 7 metros. Então você já tem um norte ali um norte bem claro da onde o seu tiro vai pegar. Isso é um grande facilitador delas também. As desvantagens da dedicada é que ela aumenta o volume da arma, então dificulta um pouquinho para quem tem porte, para quem faz o porte da arma, e também, inclusive, no Brasil, principalmente, dificulta muito a compra de coldres. É difícil pra caramba você achar coldre. Se você já tiver uma arma um pouquinho diferente com a lanterna, daí, rapaz, é difícil você encontrar um coldre com uma lanterna específica daquele modelo, já vai dificultar muito mais o coldre. E óbvio, como eu falei, para quem não tem porte de arma, fica meio assim, porque daí você tem a lanterna na arma, você não usa, você acaba usando talvez ela só com uma bad gun, só com uma arma de cama, e acaba não manuseando muito ela. E também esse é um problema, que às vezes você só tem ela, você só usa ela, por exemplo, no teu EDC. Já tenho a lanterna, como já aconteceu comigo. Já tenho a lanterna na arma, então eu acabo não carregando uma outra lanterna de mão como deveria, porque daí acaba aumentando muito o volume do teu EDC. Aí quando você precisa de uma lanterna para um fim que você não vai tirar a arma, fica complicado, porque você tem que tirar uma arma para ter uma lanterna. Como por exemplo, esses tempos eu precisei ver o número do chassi do meu carro para para trocar o emplacamento de outro estado. Aí, poxa, eu fui automaticamente, eu tenho minha lanterna, eu fui tirar a arma, puta, não vai ficar legal eu sacar a arma aqui no meio para pegar a lanterna. Daí tive que me virar lá para conseguir sacar a lanterna, desacoplar a lanterna da pistola para poder fazer uso dela. Então acaba sendo esses problemas que você tem com a dedicada. A lanterna de mão, por sua vez, tem essas facilidades, né? Ela é multiuso, você
tendo porte, não tendo porte, tanto faz. Você leva a tua lanterna para onde você quiser, você junta ela no seu EDC e você pode levar para onde você quiser. Eu tenho aqui inclusive o meu porte EDC. Eu fiz um vídeo também sobre esse porte EDC que é bem simples. É um porte EDC que eu já procurava faz tempo, eu achei muito bom exatamente porque é elástico e velcro, acabou, não tem nada de frescura, então diminui o volume. Então você coloca lá a tua lanterna junto do teu EDC e acabou, ela vai estar sempre junto contigo sem necessidade de acoplar, desacoplar, isso facilita na lanterna de mão. Outra possibilidade que a lanterna de mão te dá é o uso de técnicas diferenciadas de uso de lanterna, como a técnica do FBI, a técnica necklight ou a técnica Harris, ou aquela técnica mais esquisita, aquela Rogers, que usa a lanterna aqui. Então, possibilita você usar outras técnicas diferenciadas. Que é exatamente uma das críticas à lanterna acoplada, que é exatamente você se tornar um alvo, porque você está direcionando o facho de luz exatamente para o teu centro de massa. E as desvantagens da lanterna de mão são essas, né? Que é mais fácil de esquecer, porque você tem que lembrar de pegar a sua arma de cama, às vezes, mais a lanterna, é mais um item, né? É mais algo para carregar. E para o seu uso, como eu falei, para usar técnicas diferenciadas, você precisa de um pouquinho mais de treino para você saber utilizar ela, até mesmo para que você tenha uma localização do facho de luz, porque não necessariamente, aí tem que ter mais treino mesmo, o facho de luz vai estar na mesma direção da sua arma, você tem que treinar mais para evitar fazer tiro, evitar perder muitos disparos aí por não ter essa precisão, por ter essa precisão deslocada, porque às vezes você está focando a luz no local e a tua arma está direcionada em outro. Então esses são os prós e contras do uso da lanterna dedicada e da lanterna de mão. Eu acredito que o interessante mesmo seria o uso em conjunto, você ter a lanterna dedicada e você ter uma lanterna de mão também no seu EDC para fazer uso, mesmo se você tendo porte ou não, se você tem a sua arma de cama lá, a sua arma que você deixa na cabeceira, é interessante ter a dedicada, mas também é interessante você ter uma lanterna de mão para fazer uso pelas vantagens que eu falei das duas. Então você tem que ver qual aí seu uso contínuo, cada caso é um caso, o teu uso contínuo para decidir qual delas é melhor dentro dessas vantagens que a gente colocou. Mas eu quero saber o que você acha do uso da lanterna dedicada, o que você acha do uso da lanterna de mão, se você faz uso, qual o uso que você faz dela, se você tem uma lanterna de mão no seu EDC, eu queria saber de você, coloca aí nos comentários para a gente entender e compartilhar o que cada um tem feito aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.